Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Nós estamos iniciando hoje uma nova série. Nessa série nós vamos tratar da arquitetura organizacional. Antes, porém, se você aprecia os nossos conteúdos, gosta dos vídeos que nós disponibilizamos e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição continua válida. Deixe seu feedback, deixe seus comentários ao final do vídeo, sugestões. Tudo isso ajuda o YouTube a compreender e entender que o canal é relevante, os vídeos são relevantes e com isso distribui a muito mais pessoas. Não se esqueça também de divulgar o link do canal e dos vídeos aos seus contatos. Após a vinheta, vamos então começar a ver a arquitetura organizacional. O que é arquitetura organizacional? Vamos inicialmente procurar compreender os conceitos envolvidos para essa definição. São três os conceitos: o conceito de estrutura, o conceito de organização e o conceito de arquitetar ou arquitetura. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o conceito de estrutura. O que nos diz o dicionário Oxford? Organização, disposição e ordem dos elementos essenciais que compõem um corpo, concreto ou abstrato. Então, a estrutura, para o dicionário Oxford, é a organização dos elementos essenciais que compõem um corpo qualquer, seja concreto ou seja abstrato. É a disposição desses elementos que compõem o corpo, ou a ordem em que eles são colocados dentro desse corpo, compondo esse corpo. Então, essa é a definição que nós encontramos no dicionário Oxford. Um conceito, uma definição de organização, particularmente a minha definição: duas ou mais pessoas que interagem entre si para desenvolver atividades que possibilitem-nas alcançar objetivos comuns ou objetivos compartilhados. Então, organização, eu entendo organização como a reunião de duas ou mais pessoas, as relações que vão acontecer entre duas ou mais pessoas que vão interagir, vão estar em permanente relações entre si com um objetivo comum, ou com objetivos comuns, objetivos que são compartilhados. E elas interagem para desenvolver atividades que as levem a alcançar esses objetivos. Então, isso é uma organização. É lógico que nós estamos falando aqui do conceito de organização. Depois nós temos conceito de organização formal e a organização informal. Então, a organização, seja formal ou informal, são duas ou mais pessoas que interagem para desenvolver atividades que as possibilitem alcançar objetivos compartilhados ou objetivos comuns. E aí, ao iniciar um tipo de relação entre duas ou mais pessoas com um objetivo comum, cada uma vai encontrar o seu lugar, vai encontrar o seu espaço, vai se definir naquilo que ela deve realizar, qual o papel que cada uma deve desempenhar dentro de todas as atividades que estarão sendo desenvolvidas individualmente ou em conjunto. Esta definição, essa forma de organizar estas relações, disponibilizar a ordem desses elementos, é, como resultado, a estrutura desta organização, seja ela formal, seja ela informal. É lógico que na estrutura organizacional formal, ela é planejada, ela é pensada previamente. A estrutura organizacional informal acontece naturalmente através dessas relações.
Vamos ver o que Maximiano fala a respeito desses dois conceitos. Estrutura organizacional para Maximiano funciona como um plano permanente que define as responsabilidades, a autoridade e o sistema de comunicação dentro de uma organização. Então, para Maximiano, a estrutura funcional é um plano. Então, nós estamos falando aqui de uma estrutura formal, uma estrutura planejada, né? Um plano que vai definir quais as responsabilidades, como está sendo feita a divisão do trabalho dentro da organização, quem faz o quê, quais são as responsabilidades, a autoridade, quem tem o poder de comandar e quem deve estar subordinado, né? E isso é uma definição planejada, de acordo com Maximiano. E a forma como acontecem as comunicações entre essas pessoas que compõem a organização, né? Então, esse é o conceito de Maximiano para a estrutura organizacional. E organização? Organização, para Maximiano, é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Então, são esforços individuais para realizar um objetivo, um resultado que é coletivo, que atenda a todos os componentes que compõem aquela organização. Vamos agora conhecer o conceito de arquitetar, de arquitetura, né? E vamos pegar o dicionário da Associação Brasileira de Letras, da ABL. Arquitetar, de acordo com esse dicionário, é planejar, e aí no sentido de que planejar construções, projetar, idear ou idealizar e tramar. Então, esses são os conceitos de arquitetar. Planejar construções, projetar, e aí qualquer coisa, né? O projeto de qualquer coisa é arquitetar. Idear ou idealizar, né? Projetar na mente e tramar. E arquitetura? Qual o conceito de arquitetura, a definição de arquitetura segundo o dicionário da ABL? A arte de projetar e construir edifícios e monumentos. Estrutura de uma construção. Estrutura, esboço ou desenho. Então, arquitetar é o desenvolver a estrutura, o esboço ou o desenho, tirando a parte de construção. Então, aí, essas três últimas definições de arquitetura pelo dicionário da BL são aplicáveis ao nosso conceito de arquitetura organizacional. A arquitetura é projetar a estrutura, esboçar, né, como que será aquela organização, o desenho, né, das relações daquela organização. Com base nessas definições, né, eu definiria a arquitetura organizacional como a arte de projetar a estrutura de uma organização, ou a arte de projetar, desenhar as relações, as disposições e ordem dos elementos que compõem uma organização. Então, a arquitetura organizacional é a arte de projetar, de desenhar as relações. Como serão as relações dentro de uma organização? Como estarão dispostas as pessoas, os agentes, os componentes dessa organização dentro da organização? Em que ordem elas estarão esses elementos que compõem a organização? Se nós formos buscar a definição de Araújo sobre arquitetura organizacional, Araújo vai nos dizer que é a tecnologia que busca o aperfeiçoamento do formato organizacional. Então, é uma técnica
É uma arte, é um conhecimento aplicado que busca aperfeiçoar o formato de uma organização já existente. Continua ainda Araújo. Consiste em um modelo que pode ser usado para representar seu completo ciclo de vida. Tal modelo pode auxiliar no processo de planejamento e análise da organização. Então, esse é o conceito de arquitetura organizacional para Araújo, né? Dividido em duas ideias. Tecnologia que busca o aperfeiçoamento do formato organizacional, ou arquitetura organizacional consiste em um modelo que pode ser usado para representar seu completo ciclo de vida. Tal modelo pode auxiliar no processo de planejamento e análise da organização. Espero que, com essas definições, já tenhamos condições de ter uma compreensão básica do que nós estamos nos referindo quando falamos de arquitetura organizacional. Planejar como serão as relações entre as pessoas e os elementos que compõem a organização. Qual a ordem que esses elementos estarão dispostos dentro da organização. E tudo isso de uma forma planejada. Planejada quer dizer uma organização formal, não uma organização informal. Porque na organização informal, essas relações, a forma como estarão organizadas essas relações, são resultado dessas relações. Vão acontecer naturalmente. Quando eu falo de arquitetura organizacional, eu estou falando de planejamento, projetar ou desenhar como serão as relações, a ordem, como estará constituída uma organização. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Aqui está a bibliografia que nós utilizamos para embasar esse conteúdo. Aqui está também o pensamento que nós escolhemos, né, a citação que nós escolhemos para ilustrar esse conteúdo de hoje. Agora é o momento de deixar o seu feedback, deixar seus comentários, suas sugestões, positivo, negativo, deixar o joinha. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.